E aí, hoje a gente vai falar de crescimento muscular, mas de um jeito diferente. Chega de se perder em um milhão de detalhes, né? Nós vamos montar juntos uma pirâmide para a gente entender o que realmente importa, começando lá de baixo, pela base, pelo que de fato constrói músculo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? O que, de verdade, faz o músculo crescer? Porque, sério, é tanta informação, tanta opinião por aí, fica fácil demais se perder. Mas olha, a ciência tem respostas bem diretas para isso. E é nelas que a gente vai focar. Sem mito, só que a gente sabe que funciona. Beleza? Então esse aqui é o nosso mapa do tesouro. A gente vai começar pela fundação, aquilo que é simplesmente inegociável para ter resultado. Depois, a gente vai subindo, camada por camada, até chegar lá no topo nos ajustes finos que otimizam o processo todo. Então vamos lá, começando pela base. Essa é de longe a parte mais importante. É aqui que a gente entende o porquê de um músculo resolver crescer. Pensa assim, se essa base não estiver sólida, todo o resto da pirâmide desmorona. Simplesmente não adianta. Guardem bem este nome: tensão mecânica. Esse é o conceito-chave de tudo que a gente vai conversar. Basicamente a força, a tensão que o exercício com peso coloca diretamente sobre as fibras do músculo. É como se fosse o principal sinal, o toque no ombro que avisa ao músculo: ei, você precisa crescer e ficar mais forte para aguentar isso aqui. Ok, e aqui a gente precisa colocar as coisas em perspectiva. Sabe aquela sensação de queimação, o famoso pump do treino? Isso é o estresse metabólico. Ele ajuda? Sim, ajuda. É um fator complementar, mas ele não é o ator principal. A ciência é bem clara. Quem manda no show, o verdadeiro gatilho do crescimento, é a tensão mecânica. Todo o resto é coadjuvante. Beleza? Então a gente já entendeu que a tensão mecânica é a base. Mas não adianta só aplicar essa tensão de qualquer jeito. A qualidade desse estímulo é o que faz a diferença. E é exatamente aqui que entra um conceito crucial: a intensidade. Ou melhor, o quão perto da falha muscular a gente consegue chegar. E para entender por que isso é tão importante, a gente tem que conhecer o princípio do tamanho de Hahnemann. O nome parece complicado, mas a ideia por trás é bem simples. Nosso corpo é muito econômico. Ele não gosta de gastar energia à toa. Ele só vai chamar as tropas de elite, que são as fibras musculares maiores e com mais potencial para crescer, quando a coisa ficar realmente difícil, ou seja, quando o esforço for muito alto. Olha só que legal como isso funciona na prática dentro de uma única série. No começo, tá tudo leve. Só as fibras menores estão ali, trabalhando tranquilas. Aí o negócio começa a pesar, a fadiga bate, e o corpo pensa: opa, preciso de ajuda. E aí ele começa a recrutar mais e mais fibras, as mais fortes. É por isso que chegar perto da falha é tão importante. É a única forma de garantir que todo mundo foi chamado para a festa, inclusive aquelas fibras que mais vão crescer. E aqui está um detalhe que muda o jogo. A carga que a gente usa no exercício influencia como a gente precisa treinar. Se a carga é bem alta, tipo uns 80% do máximo, as fibras mais importantes já entram em ação desde a primeira repetição. Agora, se a carga é mais baixa, mais leve, aí não tem muito para onde correr. Ir até a falha se torna essencial. É o único jeito de garantir que, com o cansaço, todas as fibras sejam devidamente estimuladas. Certo, já entendemos a qualidade do esforço necessário. Agora vamos subir um nível na nossa pirâmide para falar da quantidade. Qual é a dose certa de treino? Quanto é suficiente para estimular o crescimento, mas sem passar do ponto? E quando a gente fala em volume para hipertrofia, é importante deixar claro o que isso significa. Não é sair contando qualquer série. A gente está falando das séries de trabalho, ou hard sets. Ou seja, estamos contando apenas aquelas séries que foram feitas com aquele alto grau de esforço que a gente acabou de discutir. São as séries que realmente contam. E a ciência hoje nos dá um norte bem claro, um número para a gente se basear. Para quem já tem uma experiência de treino, o ponto ideal parece estar ali, entre 12 e 20 séries de trabalho por semana para cada grupo muscular. Menos que isso, talvez não seja estímulo bastante. E mais que isso, bom, aí a gente já começa a entrar num território de retornos decrescentes. Esse gráfico aqui é muito legal. Ele junta os resultados de vários estudos e mostra exatamente isso. Repara só, tanto para o quadríceps quanto para o bíceps, passar de 20 séries semanais não gera muito mais resultado que vale a pena. Ou seja, existe um limite. Fazer mais e mais nem sempre é melhor. Às vezes, é só mais cansaço e menos tempo para recuperar, sem um ganho que justifique o esforço extra. Fechou! Estamos chegando no topo da nossa pirâmide. E aqui ficam as ferramentas avançadas. Mas um aviso importante, elas não são a solução mágica para tudo. A gente tem que pensar nelas como estratégias inteligentes para otimizar o treino, principalmente para quem tem a vida corrida e pouco tempo para treinar.
Vamos pegar um exemplo clássico aqui, o drop set. No treino normal, a gente faz uma série, descansa uns 2, 3 minutos e vai para outra. No drop set, não. A gente vai até a falha, diminui o peso na hora e continua, sem descanso. A ideia é espremer o máximo de esforço num tempo mínimo possível. E o que a ciência diz sobre isso? Olha que impressionante. Quando o volume de esforço é igualado, o resultado em ganho de massa muscular é praticamente o mesmo. A diferença brutal está no relógio. Com um drop set, dá para ter o mesmo resultado gastando até 1/3 do tempo. Isso, para quem vive na correria, é uma ferramenta de ouro. Essa citação aqui resume tudo perfeitamente, né? Drop sets são uma estratégia eficiente para maximizar a hipertrofia em quem tem tempo limitado. É exatamente isso. Não é que sejam superiores em resultado, mas são muito superiores em eficiência. É usar a cabeça para economizar tempo. E agora, o último tijolinho lá no topo da pirâmide, a periodização, o planejamento do treino a longo prazo. E aqui, pessoal, tem uma diferença fundamental que a gente precisa entender entre treinar para ficar mais forte e treinar para ficar maior. A diferença aqui é gritante. Para ganhos de força máxima, para levantar cada vez mais peso, periodizar o treino, ou seja, planejar as variações de volume e intensidade ao longo do tempo, é comprovadamente superior, faz toda a diferença. Agora, para hipertrofia pura, para o tamanho muscular, a história é outra. O que as pesquisas mostram é que se o volume total de séries difíceis for o mesmo, não importa muito como isso é organizado ao longo do tempo. No fim das contas, o que determina o resultado é o volume. E pronto, tá aí a nossa pirâmide da hipertrofia completinha. Agora vamos só recapitular como todas essas peças se encaixam para a gente sair daqui com um plano de ação bem claro. Então, resumindo a ópera, a base de tudo é a tensão mecânica aplicada com muito esforço bem perto da falha. A estrutura que sustenta isso é o volume certo, aquelas 12 a 20 séries por semana. E lá no topo, os retoques finais. Usar métodos avançados para ganhar tempo e a periodização se o foco for força. E o que cola tudo isso junto? A consistência. Sem fazer isso sempre, a pirâmide não para de pé. Simples assim. O foco tem que ser na base, é ali que está a maior parte do resultado. E para fechar, fica a reflexão. Agora que a gente tem esse mapa, esse projeto, vale a pena olhar para o próprio treino e se perguntar: a minha base está sólida? O esforço em cada série está lá? O volume semanal está adequado? Porque no fim do dia é ter essa fundação bem feita que transforma o suor do treino em resultado de verdade.